Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a nossa sexta reflexão sobre as parábolas do Evangelho segundo São Lucas. E hoje vamos meditar o rico insensato, a ilusão da segurança material. E no texto nós encontramos o seguinte: E Jesus contou uma parábola. A terra de um homem rico produziu grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Neles guardarei todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite pedirão de volta a sua vida. E o que acumulastes, para quem será? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico de Deus. A parábola apresenta um único personagem. Uma das características de Lucas é que as suas parábolas elas têm situações desconcertantes. E nesse caso, o único personagem da parábola é este homem rico que conversa consigo mesmo. Em nenhum momento ele fala com Deus. Ele é radicalmente narcisista. Narcisista é aquela pessoa que, contemplando a si mesmo, ele parece não precisar de ninguém. Ele não vê a necessidade de um outro. Tudo que ele faz, tudo que ele realiza é em benefício próprio. E a parábola desmascara a ilusão de quem cultiva uma vida interior dentro de um espelho. É como se fosse um reflexo. Ele olha apenas para si mesmo, ele está diante de um espelho. Tudo aquilo que acontece à sua volta, aquilo que ele produziu, o que ele está pensando, em nenhum momento ele se volta para Deus, ele não reconhece com gratidão a ação de Deus. O homem rico da parábola, ele fala com a própria alma, ele diz a si mesmo: meu caro, você tem uma colheita muito grande, você fez um bom trabalho, você é autossuficiente. A autossuficiência é um dos grandes problemas do nosso tempo. Na realidade, nós somos educados para isso, para não precisar, para não depender uns dos outros, para conseguir tudo por meio das nossas próprias forças. E isso é tão grave que nós chegamos ao extremo de também não precisar de Deus. Alguém que é autossuficiente em relação a todos os que está à sua volta, por que precisaria de Deus? Por que necessitaria de Deus? Ele não enxerga os pobres, nem os vizinhos e nem o próprio Deus. Prestaram atenção como que nesse discurso que ele faz, nesse monólogo que ele faz, ele não se volta a Deus? Não é Deus a causa da sua produção, não é Deus que tem nenhuma ação, nenhuma atitude na sua vida. Será que não é assim que às vezes nós também agimos, né? Aquilo que fazemos, as nossas realizações, elas são dadas como glórias humanas, é resultado da nossa competência, da nossa capacidade, da nossa inteligência, e não do amor e da misericórdia de Deus. Olhar para aquilo que nós temos sem reconhecer a ação de Deus é um egoísmo profundo. Na raiz do pecado desse homem está um ato de autoencantamento, né? Ele está diante de um espelho e tudo que ele consegue contemplar é a beleza da sua imagem. Em nenhum momento ele enxerga nada que está ao seu redor, nem pessoas, nem o próprio Deus, nem nenhuma outra realidade. Ele reduz a alma a uma satisfação dos sentidos e constrói celeiros como se fossem templos para si mesmo, né? O que ele faz aqui, ao destruir os seus celeiros, é destruir aquilo que é pequeno para levantar algo
para a sua glória, para o seu gozo pessoal. Aqueles celeiros é como se fossem um lugar sagrado para a autorreverência de si mesmo. E às vezes nós podemos construir a mesma coisa. Nós podemos fazer das nossas atitudes uma autorreferencialidade, transformando aquilo que nós fazemos numa exaltação da nossa vaidade, dos nossos gostos, da nossa figura, daquilo que somos. Os verbos estão no singular e os pronomes no possessivo, né? Eu fiz, eu faço, eu vou construir, eu vou realizar. E não é incomum que nós encontremos no nosso meio pessoas que têm essa autorreferencialidade. Aqui nós não precisamos pensar em ninguém de fora, mas podemos pensar em nós mesmos. Quantas vezes, ao falar de alguma coisa que fazemos, a referência somos nós. Eu fiz, eu construí. São os verbos que indicam a singularidade, são os pronomes que indicam a singularidade, que indicam a mim e não aquilo que está à minha volta. A palavra de Deus rompe o monólogo. É a única vez que na parábola existe um rompimento nesse monólogo, né? Do começo ao fim da parábola, embora ela não seja muito extensa, o homem fala consigo mesmo. E apenas num determinado momento, Deus rompe com esta singularidade do homem. E Deus coloca um ponto final. Por quê? Porque a vida como dom de Deus depende dele, não depende das realizações. Embora o homem tenha celeiros cheios e esteja vazio de Deus, em determinado momento será pedido contas da sua vida. E o que ele vai apresentar? Nós não podemos nos esquecer de uma coisa: caixão não tem gaveta. E nós não podemos levar para a vida eterna aquilo que são as realizações materiais, aquilo que são as construções materiais. A palavra de Deus que rompe o monólogo, ela coloca a vida desse homem em xeque, louco. O termo é usado aqui não apenas para qualificar um erro intelectual, mas para falar da falta de sabedoria. Falta de sabedoria de alguém que não viveu bem a sua vida, que viveu preocupado em ajuntar muitas coisas. E nós encontramos também assim. E às vezes nós podemos estar vivendo assim, pensando em construir um futuro, em fazer o nosso pé de meia, em ajuntar bens, ajuntar isso, para que um dia nós possamos aproveitar. E nunca vamos aproveitar, porque esse dia nunca chega, né? É importante viver uma vida bem, é importante sim pensar nas coisas do futuro, mas nós não podemos colocar as nossas seguranças apenas naquilo que é material. O problema não está em planejar, mas em planejar como se Deus e os outros não existissem. Planejar o futuro é algo necessário. Todos nós precisamos ter uma reserva para um acontecimento que nós não estávamos esperando, para uma situação de emergência. Tudo isso é importante. Mas nós não podemos planejar a vida como se Deus não existisse, como se nós não pudéssemos ou não devêssemos compartilhar aquilo que temos. A pessoa que vive no espelho do próprio ego, num dia qualquer, será surpreendida pelo olhar de Deus, né? Quem vive muito perdido no espelho, olhando apenas a própria imagem, será surpreendido por Deus. Mas aqui uma coisa muito séria: se nós não aprendemos a conhecer Deus nesta vida, porque estávamos muito ocupados em olhar no espelho e contemplar apenas o nosso reflexo, nós vamos reconhecer a Deus na eternidade? Se nós que não buscamos o conhecimento, a visão de Deus, o encontro com Deus neste tempo, será que nós vamos encontrar com Deus na eternidade? Se nós não nos preocupamos em nos encontrar com Deus aqui, como é que nós podemos querer nos encontrar com Deus na eternidade? O narcisismo espiritual recusa o tempo como dom e transforma tudo ao seu redor num espaço de domínio, né? Aqui o tempo que foi aquele espaço onde o homem construiu a sua riqueza, ele não serviu para aproximá-lo de Deus nem do próximo. Ele usou isso
apenas para a construção material dos novos celeiros, na expectativa de uma vida farta, quando essa vida não existe. O homem viveu numa ilusão, e essa ilusão chega ao fim. E quem vive uma ilusão religiosa onde Deus é um acessório de luxo, como uma bolsa de marca ou como um relógio caro, não pode esperar, não pode ter a expectativa de um encontro misericordioso com Deus. Porque aqui é que nós aprendemos esse caminho de conhecimento de Deus. A conclusão é que a alma que se alimenta daquilo que é passageiro morre de fome. A alma que se alimenta daquilo que é passageiro morre de fome daquilo que é eterno. Nós temos muitas pessoas que estão se alimentando daquilo que é passageiro e continuam morrendo de fome, porque não buscam aquilo que é eterno. Quem tem ouvidos, ouça.